Olá! Bom, então vamos para a revisão de uma parte do conteúdo, principalmente esse período de isolamento, que são aqui as orações subordinadas, substantiva, subjetiva e predicativa. Só recordando que as orações subordinadas, elas acontecem dentro do período composto por subordinação, que é quando um período, que é aquela frase que apresenta mais de uma oração, sendo que uma oração ali, ela é a oração principal, aquela que dá uma parte do sentido do período, e a oração subordinada é aquela que completa essa oração principal, ou seja, são orações que são dependentes sintaticamente, ok? Bom, aqui então, só relembrando que no período composto por subordinação, uma oração chamada de subordinada, ela funciona como um termo sintático de uma outra. Nesse caso aqui, é o período composto por subordinação, onde ocorrem as orações subordinadas substantivas. Então, aqui um exemplo de oração é: você sabia. O que você sabia? Que o deslocamento de florestas brasileiras está relacionado à criação de gado? Essa minha oração aqui, subordinada, ela está fazendo o papel de complemento do verbo sabia, ok? Então, se ela está fazendo o papel de complemento, logo ela é um objeto. Como essa oração, ou seja, esse objeto, não está sendo ligado ao verbo por meio de preposição, é um objeto direto. Então, a oração subordinada, ela vai desempenhar o papel de objeto direto. Logo, ela vai ser aqui é classificada como oração subordinada, substantiva, objetiva direta. Bom, nós temos 6 tipos de orações subordinadas substantivas, ok? Bom, o primeiro tipo, aqui elas são as orações subordinadas subjetivas, que quando a oração subordinada desempenha o papel do sujeito da oração principal, ou seja, nós olhamos para a oração principal e observamos que nela não existe um sujeito. Esse sujeito está onde? Na oração subordinada. Próximo tipo, as predicativas. Quando a oração subordinada ela desempenha o papel de predicativo do sujeito, ou seja, a oração principal vai apresentar sujeito, vai apresentar verbo de ligação, e a oração subordinada vai dar uma atribuição ao sujeito da oração principal. Essa atribuição vai estar dentro da oração subordinada, que vai ser classificada como oração subordinada substantiva predicativa. Vamos às objetivas diretas, que é quando a oração subordinada desempenha o papel de complemento do verbo. Por que objetiva direta? Ela faz papel de objeto direto, ou seja, complemento de verbo sem preposição para se ligar à oração principal, ok? Próximo tipo aqui são as objetivas indiretas, que quando o complemento do verbo se liga à oração principal por meio de uma preposição. Nesse caso aqui, tá, são uma particularidade que elas muitas vezes são confundidas pelas pessoas como completivas nominais. A diferença das objetivas indiretas para as completivas nominais é que as completivas nominais elas são complemento de nome, já as objetivas diretas são complementos de verbos, ok? A semelhança que elas apresentam é que as duas são aqui antecedidas por preposição, por isso que gera essa confusãozinha. Bom, o próximo tipo são as apositivas, quando a oração subordinada desempenha a função de aposto da oração principal. O que é aposto? Aquele termo que explica algo que foi dito na oração principal, ok? Bom, não precisa se desesperar, tá? Aqui dentro desses 6 tipos, nós vamos estudar 2 tipos agora, que é para não confundir a cabeça de vocês, ok? Bom, então, dentro desses 2 tipos, aqui nós temos as orações subordinadas substantiva subjetiva, que é aquela que desempenha a função de sujeito da oração principal,
E as orações subordinadas substantivas predicativa, que quando a oração subordinada desempenha o papel de predicativo do sujeito da oração principal. Bom, aqui então, observando de maneira prática, a gente observa que na oração principal, que está destacada em vermelho, ela tem apenas o verbo aqui e um predicativo, que seja é bom. O que é bom? Que você tenha um bom desempenho. Nessa oração aqui subordinada, ela vai exercer o papel de sujeito da oração principal. Ou seja, a gente olha para a oração principal, não tem sujeito, e o sujeito está presente na oração subordinada. Por isso que ela é classificada como oração subordinada substantiva subjetiva. Tem ainda a oração reduzida dessa subordinada substantiva subjetiva, que é quando a oração subordinada não vai apresentar essa conjunção integrante e o verbo que a princípio está flexionado vai estar dentro de uma forma nominal, que é a forma infinitiva, que é quando termina em R. Tá? Então, aqui, oração subordinada substantiva reduzida, ela fica assim, a conjunção integrante com o verbo na forma infinitiva, que é quando o verbo não está conjugado em nenhuma pessoa, nenhum tempo e nenhum modo. Bom, aqui olhando para a oração subordinada substantiva predicativa, que é essa que exerce a função predicativa do sujeito da oração principal, ou seja, uma atribuição dada ao sujeito. Lembrando, assim como os predicados nominais, a oração predicativa, ela vem antecedida pelo verbo de ligação, que é aquele verbo que liga uma característica, uma atribuição ao sujeito. Nesse caso aqui, na oração principal, nós temos o sujeito, tá? E o verbo de ligação, que é essa estrutura. Aqui no sujeito, a boa notícia. Quem está sendo falado sobre a boa notícia? É que você vira logo. Essa oração subordinada substantiva, ela vai fazer esse papel de predicativo, ou seja, de atribuição dada ao sujeito boa notícia. Ok? Então, por isso ela é classificada como oração subordinada substantiva predicativa. Que lembrando, então, a estrutura, sujeito, mas verbo de ligação que vão estar dentro da oração principal e a oração subordinada substantiva predicativa que vai desempenhar esse papel de predicativo do sujeito. Vamos analisando, então, as orações subordinadas substantivas subjetivas e predicativas, olhando para a oração principal, que aqui nesse caso todas eu destaquei em vermelho. Na primeira oração principal, eu tenho aqui a informação é importante. No entanto, aqui não aparece o sujeito, ou seja, que é importante. Que você cuide, que você se cuide nesses dias. A minha oração subordinada substantiva vai estar desempenhando o papel de sujeito da oração principal. Okay? Próximo tipo, o bom de tudo isso é, aqui nesse caso eu já tenho o meu sujeito, que é o bom de tudo isso. Tenho o verbo de ligação e a oração subordinada está desempenhando essa atribuição dada ao sujeito o bom de tudo isso, que refletiremos muito, ok? Próxima oração é certo. O que é certo? Nesse caso, aqui, minha oração subordinada está desempenhando o papel do sujeito da oração principal, que ele virá à reunião. Próxima oração, minha esperança é. O que é alguma coisa? Minha esperança. Então, aqui eu tenho sujeito, minha esperança e o verbo, que é o verbo de ligação. O que é minha esperança? Que você volte logo. Tá, então, classificando de maneira mais específica, eu tenho na primeira oração aqui, que é aquela que desempenha o papel de sujeito da oração principal, uma oração subordinada, substantiva, subjetiva, lembrando que essas classificações de orações subordinadas, elas são extensas mesmo, tá? Então, nós temos mais de um tipo mesmo, por isso que essa classificação tem que ser específica. Próxima, o bom de tudo isso é que refletiremos muito.
Eu tenho na minha oração principal o sujeito e o verbo de ligação, logo a minha oração subordinada está desempenhando o papel do predicativo do sujeito da oração principal. Por isso é classificada de oração subordinada substantiva predicativa. Próxima oração, eu tenho aqui a minha oração principal é certo. O que é certo? Que ele virá à reunião. A minha oração subordinada se desempenhando o papel de sujeito da oração principal. Por isso, classifica-se como oração subordinada, substantiva, subjetiva. E a última, minha esperança é. O que? Alguma coisa? Minha esperança. Então, eu tenho sujeito e aqui o verbo de ligação. Logo, a minha oração subordinada, substantiva, está desempenhando o papel de predicativo do sujeito, que é o sujeito minha esperança. E aqui, então, eu tenho a classificação, oração subordinada, substantiva, predicativa. Ok, pessoal? Então, nós estamos assim. Orações subordinadas substantivas, 6 tipos. No entanto, esses 2 tipos são aqueles que vocês viram nos exercícios da apostila, que são as orações subordinadas substantiva subjetiva e a oração subordinada substantiva predicativa. Tá? São aqui meio que semelhantes porque elas apresentam geralmente o verbo de ligação. No entanto, na oração subordinada substantiva subjetiva, a gente observa que esse verbo de ligação ele já vem antecedendo a oração principal e sempre tem aqui uma informaçãozinha junto com esse verbo de ligação. É importante, é fundamental, é necessário. E a gente observa que na oração principal não vai apresentar sujeito, porque o sujeito vai estar dentro da oração subordinada substantiva. Okay? Lembrando que no período composto por subordinação, nós temos aqui mais de uma oração, onde essas orações são dependentes sintaticamente. E já na oração subordinada substantiva predicativa, nós temos o sujeito dentro da oração principal, nós temos o verbo de ligação, que é aquele verbo que liga uma característica, um modo de estado, uma atribuição ao sujeito, porém essa atribuição, essa característica vai estar dentro da oração subordinada substantiva. Por isso, classificamos assim como oração subordinada substantiva predicativa. Bom, por enquanto é isso, pessoal. Até mais. Para maiores dúvidas, entre em contato com a Prof pelo e-mail. Até mais.